Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus pela rica oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, começando mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta, programa esse que leva a palavra genuína até você, palavra de Deus genuína e verdadeira, não existe interesse algum, senão de você conhecer ao Senhor. Conhecer a palavra. Quando você conhece a palavra, você conheceu o Senhor. Pois o Senhor é a palavra, né? Então, não tem como você conhecer Jesus se não for através da palavra de Deus. Então, a palavra nos traz o conhecimento do Senhor, a aproximação do Senhor e o poder, né, que Ele nos dá. Pois ele é o autor e consumador da fé, é Ele que nos dá o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, a revelação do mistério da palavra, do reino do céu, que leva nós a acreditar, a entender, de maneira que nós venhamos nos interessar por isso. Sem a palavra de Deus, sem a crença na palavra, você jamais, sem ouvir a palavra, jamais você conhece a Deus, jamais você conhece o que é reino do céu, né? Então, você vai conhecer o reino do céu através da palavra de Deus, né? Então, aí você vai se interessar por esse reino, de maneira que você vai fazer a obra de Deus, né? Então veja aí que se faz necessário aí você andar segundo a palavra de Deus, né? Então precisamos fazer isso aí, pensar, meditar, buscar na palavra, para que possa ser salvo. Então veja aqui, irmão, nós vamos ler a palavra de Deus que nós encontramos aqui em Judas. Esse Judas, não o Iscariote, né? Aqui tem uma carta universal de Judas, o meio-irmão de Jesus. A gente diz assim porque ele era carnalmente, ele era irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José. Então, ele tem uma carta que ele escreveu que é universal, ou seja, não é dirigida a nenhuma igreja ou cidade ou povo, né? Nação, mas todas as nações. Foi dirigida a quem queira ler, a quem queira acreditar na palavra. Então é universal. E é só um capítulo. Na verdade não tem mais de um, né? É curta a carta, mas porém importante essa carta, né? Que nos estimula a fé, você acreditar, né? Então aqui ele dá muitos exemplos. Então Judas, capítulo 1, porque não tem o 2 mesmo, versículo 3, Judas, versículo 3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então você lutar, trabalhar por essa fé. Ele está dizendo que ele escreveu com diligência, né? E para exortar, estimular nós a essa fé.
que é exatamente acreditar no Senhor, acreditar na sua palavra. Quando a gente fala em crer na palavra, a gente está falando em acreditar. Eu sempre digo nesses programas meus que você não deve acreditar somente nas promessas da Bíblia que te leva vantagem, que te promete tanto vida longa na terra, como a bênção do Senhor sobre os negócios, mas e também a vida eterna, que é a principal, claro. Sem dúvida alguma que nós buscamos ao Senhor tem que ser, pelo certo é buscar salvação para a nossa alma em primeiro lugar, depois as outras coisas é acrescentada. Mas não é só isso, as promessas que estão na Bíblia. Tem as promessas ruins, que são aquilo que está prometido para aqueles que desobedecer. Então, muitas vezes, as pessoas só se interessam em pregar as bênçãos. O que está na Bíblia prometendo, ou se você fizer assim, você se salva. Ou seja, e às vezes nem diz o que Deus diz na Bíblia, as exigências que é para você se santificar e herdar a salvação, ser um santo no Senhor. Muitas vezes não é dito como a Bíblia diz. Mas eu tenho cuidado e eu sempre falo meio contrário. Porque se você não fizer as coisas erradas que a Bíblia diz para não fazer, não precisa nem se preocupar com as outras coisas. Porque se você não errar, você fica certo. Você não é errado, então está certo. Você não é ímpio, então você é santo. Você é um servo de Deus. Se você não fizer as coisas erradas que a Bíblia diz para não fazer. Então, você tem que evitar. Sabe aquela coisa de você, antes de se acidentar, você toma cuidado, você vai trabalhar com segurança, você procura se assegurar para que não aconteça coisas erradas, acidentes. Então é isso aí, você prevenir. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 22, ele diz: fugi da aparência do mal, obstei-vos, se obster da aparência do mal. Então ele está dizendo, aquilo que pode ser mal, você não se arrisca em fazer. É isso aí. É como que seja o que eu estou dizendo aqui, que é você evitar o acidente. Você se prevenir antes de acontecer. Então, aquilo que parece ser errado, talvez seja errado, então não faça. Então, é fugir da aparência. Se abster da aparência do mal. Então, veja que aqui Judas está dizendo, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, com todo cuidado, com todo zelo, é isso, né? Acerca da comum salvação. Comum salvação, que é conhecida e não se torna tão difícil assim se você quiser. Porque a salvação é para todos. E se você quiser, não fica fora. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar
pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a fé é que sustenta. Você resolveu andar segundo o Evangelho, você ser um crente em Jesus Cristo, você ser salvo, ter essa salvação, mas aí você tem que ter essa fé. E Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então você tem que ter essa aproximação de Deus e se manter. Fé significa perseverança, significa você acreditar naquilo que não está vendo, mas você sabe que vai ver um dia. Você tem a certeza que está esperando uma coisa certa e não duvidosa. Então, versículo 4. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo é que outros tiveram a oportunidade de se manter na fé, tiveram escrito e se perderam. Ou seja, eles não perseveraram. Aí ele diz aqui no versículo 5: mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então veja, ele salvou, é isso que ele está dizendo, tiveram a oportunidade, né? Ele tirou da terra do Egito, significa que, biblicamente, principalmente para aquela época, significava saiu do inferno, saiu da escravidão, estava vivendo escravo ali. Deus tirou com mão forte, que não precisa aqui eu dizer, 10 pragas sobre o Egito, de maneira que ficou provado que quem tirou foi a poderosa mão de Deus. O poder de Deus tirou aquele povo dali. Então isso ficou mais do que provado, né, para aquele povo que saíram ali. E ele destruiu aqueles que não acreditaram, no sentido de perseverar acreditando. Eles foram para o deserto durante 40 anos, aquele povo ali que saíram com mais de 20 anos, eu acredito os homens que tinham poder de decisão, de guerra, de tudo, de acreditar, de incentivar os mais novos, de aqueles que tinham já uma consciência do que aconteceu. Todos que saíram com mais de 20 anos foi destruído, morreram no deserto, porque não acreditaram. Caleb e Josué chegaram vivos à terra prometida depois de 40 anos, porque acreditaram. Só esses dois. Então veja que é isso que ele está dizendo, né? Ele salvou o povo e depois destruiu esse povo, porque não creram. Ficaram murmurando no deserto, né? Então, ele está dizendo aqui, destruiu depois os que não creram. Versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. O que ele está falando? Os demônios, aqueles que viviam com Deus, né? Que deveria ter guardado
o seu principado, que era o príncipe, o poder ali, né, que eles tinham, deixaram a sua própria habitação. Então vivia com Deus e depois se desviaram, ou seja, se rebelaram contra Deus ali com Lúcifer, com o diabo, e foi reservado para eles aqui prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Está reservado. Quer dizer, isso é um alerta que ele está dizendo aqui nessa carta para todas as pessoas, para todos nós. Falando, olha, fique alerta, porque você pode estar no caminho, andando no caminho, e de repente você mete a cara no mato. Você pega outro caminho errado, por conselhos dos outros, por incentivo dos outros, de alguma forma você se desviar desse caminho, você perder a tua salvação. E isso é incentivar também aqueles que estão fora, que não têm a salvação, pegar esse caminho, né, de salvação, que é exatamente acreditar no Senhor Jesus, que é Deus eternamente, né? Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles indo após outra carne, foram postos por exemplos sobre sofrendo a pena do fogo eterno. Foram postos por exemplo. O próprio Jesus falou sobre Sodoma e Gomorra, né? Que sofreu, né, essa pena aí, por quê? Porque deveria crer. A palavra foi lá. Você vê que no dia mesmo, na noite em que os anjos chegaram ali, em Sodoma e Gomorra, dizendo que iam destruir no outro dia, ele mandou que Ló pregasse a palavra ali. E ele foi e anunciou, mas ninguém acreditou. Então veja, é assim. Quem sabe Deus não já falou tanto comigo? Aí pelo momento creio, mas eu fico brincando com isso aí, achando que Deus é brincadeira. Ele diz, mas não cumpre, né, com a sua palavra. Então é o que eu falei no início. Você não brincar com o perigo, você não brincar com o pecado. O pecado mata. O pecado, o salário do pecado é a morte. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado significa o que tu vai ganhar com o pecado é morte. Não tem como ganhar outra coisa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, dom gratuito, porque ninguém consegue, com esforço próprio de si mesmo, se salvar. Então significa o quê? Mas não tem que se esforçar, ser estimulado, mas já foi dito já. Ele mesmo deu uns para apóstolo, para profeta, ele mesmo deu. Ele é o autor e consumador da fé. É ele que te dá poder para você se salvar. Quando você acredita nas palavras dele, vem a teu favor essa fé, essa crença, esse poder, essa coragem, essa atitude, essa ousadia, essa visão, essa compreensão, esse entendimento do mistério de Deus, essa compreensão das riquezas da salvação de Deus, de maneira que estimula você, que você consegue compreender que está no caminho certo e no caminho necessário. Então veja, é dele que vem, não é você que estimula isso. Somente o que você pode fazer é acreditar. Quando você acredita,
você é alimentado pelo Senhor, né? A fazer isso mesmo. Aí quando você acredita e depois desacredita, que é o caso deles aqui, que está falando aqui, você tem, aí você joga fora, você pisa por cima, você não valoriza as coisas de Deus. É isso aí. Então você joga fora, né? Então tem dois versículos que eu gosto de falar quando eu falo assim de você jogar fora, de você ter a chance de ser salvo. Você já tem o Espírito Santo te ajudando, você já acreditou, Deus já te usou, Deus já provou que você, que está com você. Aí você joga fora tudo isso. Ou seja, como que isso aqui, na hora que eu quiser, eu pego de volta. Deus é bom. Então o inimigo às vezes coloca isso na cabeça da gente, mas precisamos andar, aquele que vencer até o fim. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, você tem que entender que você é um privilegiado se você tem como Deus habitar em você, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Ele habita em você, Ele se preocupa com você, Ele adorna você com dons espirituais, com poder, Ele te dá poder para tu se defender. Já pensou? Se defender do mal? Já pensou o negócio desse? Ele é o teu defensor, né? Ele que te dá, intercede por ti, é Ele que te dá força, as armaduras para você lutar. Então, não sabeis vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O versículo 17, lá de 1 Coríntios capítulo 3, diz: se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. O que é isso, irmão? Eu tomo a iniciativa de destruir ou não. Deus nunca vai sair de alguém. Nunca vai abandonar alguém se você mesmo não expulsar ele. É isso aí. Mas expulsa como? Desacreditando, dissoluções, dissolvendo isso aí que ele te deu. Desestimulando você, desvalorizando, você murmurando contra Deus, você está com tudo na mão e você diz que não tem nada. Ou seja, é o caso do que falou aqui, do povo que saiu do Egito, foi tirado da escravidão e o povo sabia que era Deus, porque não tem como fazer aquelas pragas lá, acontecer aqueles milagres, se não for Deus, não tem como. Um exemplo, apagar o sol por 3 dias, matar todos os primogênitos dos animais, das pessoas e dos animais, de todo o Egito, mas dos hebreus nenhum. Então, você sabe que é Deus, não tem como não. E as outras coisas. Então, veja, mas eles murmuraram no deserto contra Deus. E isso é um milagre todos os dias. Então, veja isso aí. Às vezes, hoje, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, mas hoje eu não fazia isso. Mas às vezes você faz mais. Porque você já viu, sabe de certeza que Jesus veio, o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já veio, morreu por você para resgatar, dar garantia de salvação, explicou como devemos fazer, acreditar em Deus e nele também, que ele vem buscar nós. Isso aí tá claro e você sabe disso. Ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, num corpo glorificado, e dizendo, vocês vão se tornar dessa forma também. Quer dizer,
Não é muito diferente, não? Eu não estimulo eu ter mais fé, eu acreditar. Então veja que muitas vezes você é pior do que um sodomita desse aqui, né? Então aqui ele está falando dessas pessoas que deveria tiver a oportunidade e às vezes até ainda andaram um pouco nisso aí, mas resolveram se desviar, resolveram murmurar contra Deus. Então veja, versículo 8. Contudo também estes, só semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então veja aí, eles não se sujeitam, né? E rejeitam as autoridades. Então veja que tem toda uma autoridade, irmão. Você tem que se submeter conforme Deus quer. Se o diabo não fosse para existir, o mal aí, Deus já tinha pisado por cima dele. Mas não chegou a hora ainda. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, nós estamos aqui, nós temos que vencer com as coisas de Deus, com as armaduras de Deus, com o poder de Deus, com a fé em Deus. Nós vencemos o mal. É responsabilidade sua e minha, não é de Deus. Quando você acredita nas suas palavras, Ele te dá o material todinho para você vencer. Ou seja, construir esse templo de Deus e manter firme. Não pode destruir. Mas a iniciativa de destruição é sua. Quando você se desvia. Quando você não escuta o que Deus diz. Quando você começa a se levantar contra Deus. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Ou seja, ele sai dele. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, não pode pecar. É isso aí. Não pode ser um iníquo, andar na iniquidade, favorecendo o pecado. É isso aí. Então, eu tenho que ver que existe uma autoridade, que eu só venço essa autoridade, esse poder que há nessa autoridade da parte do mal, se eu continuar acreditando em Deus. Se eu nunca acreditei, eu preciso acreditar. Se eu já acreditei, eu preciso me manter acreditando e aprendendo. É uma caminhada. Todos os dias eu tenho que pegar o meu caminho e andar corretamente. Então veja, versículo 9. Então você vê que existe uma autoridade que eu preciso reconhecer isso aí, não para obedecer, mas para respeitar, saber que eu tenho uma maneira certa de eu vencer isso, de eu me desviar disso, né? E eu não posso eliminar isso aí. Então veja, versículo 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia contra, ou seja, com o diabo, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que é isso? É respeitar a autoridade. O arcanjo Miguel está falando do guerreiro do Senhor, do exército do Senhor. Está falando do guerreiro, o anjo guerreiro. Mas ele contendeu ali que o diabo queria o corpo de Moisés para idolatrar, né? Mas ele entrou em guerra com ele. Mas ele não usou de juízo, autoridade de palavras de juízo. Mas ele disse: o Senhor te repreenda, porque ele tem o poder. Então veja, o que é isso? É ensinando eu
É dizendo que eu não posso, eu piso na cabeça dele, eu quebro, eu arrebento ali. Não é bem assim. Se Deus te der poder, você vence. Como ele disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do maligno. Todo o poder do maligno. Mas dessa forma aí. Todo o poder no sentido de você passar ileso. Não é no sentido de vencer ele, no sentido de eliminar ele. Não, é no sentido de você, dele não ter direito em você. Dele não ter como te condenar à morte, como te levar para onde ele vai. É isso aí. Não, mas você se defende do mal, porque ele não tem autoridade sobre você, porque Deus te deu essa autoridade, porque você buscou, você se separou do erro, você se separou do pecado. Então, quando você se separa do pecado, o inimigo perde o poder que tem em ti. Ou seja, Jesus pagou a conta e você não deve ele, mas não tem como cobrar. É isso aí. É assim porque você se aproximou da santidade de Deus. Então você, o Espírito de Deus está em ti. Você é santo. Você não destruiu esse templo. E assim o inimigo não pode chegar próximo, né? Ou seja, te atingir. Mas tem que ter esse entendimento, porque senão nós não vencemos a guerra com nossos próprios atributos. É isso aí. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Está entendendo? Eu vi um homem aí que não sabe de coisa nenhuma, porque se soubesse ele não dizia. Então, um homem famoso aí, que ele perguntaram para ele numa entrevista: fulano, tu não tem medo de ir para o inferno, não? Ele disse: tem nada. Chegando lá e vem um demônio para cima de mim, eu dou um murro nele, luto com ele, que ele acha que é assim. Existe uma autoridade. O que é isso? É um poder dado por Deus, uma ordem que Deus ele já deu e está dado. Vai tirar um dia. Mas sobre nós ele tem os poderes dele, é o príncipe deste mundo. Por quê? Porque Adão entregou para ele, Deus fez a terra com a sua plenitude, com tudo, entregou na mão de Adão, e Adão pecou, foi na onda do diabo, e entregou tudo na mão dele. E nós viemos de Adão nessa condição aí, de escravo do diabo, vendido sobre o pecado, isso é claro, e eu preciso entender isso. E que Deus ele me dá poder, mas eu preciso me submeter ao Senhor, para que eu possa ter essa graça que me abraça, essa justiça de Deus que me abraça, esse cheque da parte do Senhor, esse pix, né? Agora pode dizer assim, que o Senhor faz a meu favor, para me pagar minha conta. E eu não fico devendo nada. Ele me protege se eu buscar nele e me manter. Aqui não está dizendo que os meninos lá foram tirados lá do Egito, foi pagar a conta. Bora, pessoal. Não, nós estamos no deserto, estamos sofrendo aqui, está passando fome? Não. Está passando sede? Não, porque nós queremos cebola, nós queremos festa. Aí lá tinha uma cebolinha, o chicote batia nas costas, mas nós éramos humilhados, chamados de tudo enquanto é, com certeza ali era xingado aquele povo, né? Vivia na escravidão, mas nós comia carne com cebola, alho. Poxa, irmão, que é isso? Estou dando maná para vocês, está adoecendo alguém? Nada, tudo zerado. Pensa na saúde, o povo cresceu de 1.200.000 pessoas, mesmo morrendo todos esses daqui, chegaram com 3 milhões na terra prometida. Então você vê que é o povo abençoado, mas murmurando contra o Senhor.
Então eu tenho que valorizar tudo que Deus nos dá. Né? E se a coisa está meio ruim, então é a permissão de Deus, porque eu tenho que ver por que está. Aí eu tenho que me arrumar, está faltando em mim. É eu que estou fora, com o pé fora do trilho. Eu preciso arrumar esse pé para que Deus possa abençoar. Não tem como eu com o pezinho fora lá, Deus defender. Vai cortar esse pé. Eu tenho que estar santo, tenho que estar dentro da justiça do Senhor. Então veja aqui, que eles aqui, estes porém dizem mal do que não sabem, naquilo em que, ou seja, naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Está entendendo aqui, irmão? Ou seja, diz as coisas que não sabe o que está dizendo. É o caso que eu falei do homem. Ele pensa que um demônio, uma pessoa pode lutar, mesmo porque você vai ficar na mesma condição. Então você vai ficar, se você for condenado, for para o inferno, não quiser a santidade de Deus, você vai ficar na mesma condição do demônio. O demônio lá não vai mandar em nada. E nem você também. Quem manda é Deus. Você acha que o inferno quem fez foi o diabo? O lago de fogo, onde as pessoas vão ficar presas, não está dizendo aqui que ele colocou em prisão os anjos que se levantou contra ele, estão presos. Quem prendeu? Deus. Você pensa que é o diabo, é? Se dependesse dele, ele tinha soltado tudinho. Quer dizer, tem uma parte que estão presos, os mais perigosos ficou preso. Para no dia do juízo final ser julgado junto com os homens que não quiseram, junto com todos os demônios e o diabo e todos aqueles que aderiram a ele. Quer dizer, existe um lago de fogo, uma prisão eterna, quem fez foi Deus, antes da fundação do mundo. O reino do céu também está preparado. E Jesus alertou muitas vezes dizendo, esse lago de fogo é onde há planta e ranger de dentes, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então lá é sofrimento eterno, não tem como sair mais. Não tem como a pessoa voltar atrás. Então eu preciso me segurar no Senhor hoje, para me livrar disso aí. Não tem como eu chegar lá e eu dar uma ordem, não, eu quero sair daqui, eu não gostei muito daqui não. Ah, tem um demônio aqui que me persegue. Que nada, lá está todo mundo na mesma condição. Não tem ninguém que mande nada lá não. Então, veja, estes porém dizem mal do que não sabem. E naquilo em que naturalmente conhecem, naturalmente, no natural ele conhece, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, o homem natural, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Quem é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então é espiritual, aqui ele pensa como natural. Aí ele pensa que ele vai lutar, caça um jeito, pega um pedaço de pau, joga. É assim. Aí versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Você sabe o que Caim fez, né? E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Corá. Esses três, todos os três erraram. Caim teve a oportunidade ou não? O próprio Deus, Gênesis capítulo 4, versículo 7,
No 6 ele pergunta por que ele estava com raiva. Por que ele baixou, decaiu o semblante e está virado com ele? Por quê? O que eu fiz contigo? Eu estou querendo salvar. Por que tu tiraste? Ele diz no versículo 7. Se tu fizer o bem, te será aceito. Mas se tu fizer o mal, o pecado está diante de ti, o teu desejo é para ele, mas tu tem domínio sobre ele. Depois dessa conversa de Deus com ele, ele matou o irmão dele. Então veja, aí vem Balaão, um profeta de Deus, que foi oferecido para ele ali, foi convidado para ele amaldiçoar o povo de Israel. Ele falou com Deus, Deus disse para ele não ir. Foi oferecida a metade do reino lá, do diabo lá, dos assírios, eu acho, eu estou até esquecido agora, mas acho que sim, de uma nação que era contra Israel. Então o rei diz, eu dou a metade do reino se ele vir amaldiçoar. Ele veio, quer dizer, não amaldiçoou, porque Deus falou com ele, até a jumenta falou. Nesse dia, repreendeu Balaão, uma jumenta. Então veja que entrou por esse prêmio, que é um prêmio, eu te dou a metade do reino. Ah, Deus me disse ontem que não era para mim ir, mas tendo um dinheirinho eu vou. Tu está entendendo, irmão? Quer dizer que muda, tendo um prêmiozinho, muda, Deus muda contigo, é? Não existe isso, Deus falou, está falado. Corá era da tribo dos levitas, trabalhava no templo ali, no tabernáculo, na obra do Senhor, sustentado pelas 11 tribos, essa tribo aqui de Corá, queria ser sacerdote. Já pensou um negócio desse? Te aquieta no lugar que Deus te chamou. O Moisés falou para ele, mas rapaz, tu não é bom para ti, não te sente bem já de ter Deus ter te colocado para cuidar das coisas dele, cuidar do tabernáculo, das coisas santas do Senhor. É pouco para ti, agora tu quer ser sacerdote? Aí a terra se abriu e engoliu ele. Aí então veja, é complicado. É o Corá aqui, esse exemplo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são, versículo 12, estes são manchas e manchas em vossas vestes de amor, banqueteando-se convosco e aparecendo-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ou seja, arrancadas, né? Então veja, são esse tipo de coisa aqui, comparado com isso aqui. Então é preciso nós entender que o fruto, a salvação, a fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera, a santificação, a lavagem de nosso espírito, essa coragem, essa visão, tudo vem do Senhor. Quando você entra por esse lado, você fica assim, infrutífero. Uma coisa vã, é um defunto ambulante. Você fica conduzido pelo inimigo e às vezes ele te bate nessa terra até a morte e você ainda vai para o inferno. Mas quando você busca no Senhor,
apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta dizendo, se nós sofremos fazendo a vontade de Deus, se Deus quer assim, muito melhor do que fazendo a vontade do diabo. É isso aí. Então, aqui o versículo 13, ondas impetuosas do mar, ou seja, é oscilante, né? Que escuma as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, ou seja, a escuridão das trevas, né? Então vem aqui, eu quero pular um versículo aqui, irmão, uns versículos, que eu quero falar aqui no versículo 20, estamos aqui no 13, nós vamos aqui para o versículo 20, já está acabando nosso tempo, mas olha o que diz aqui nesse versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, como eu já disse, mas vós, amados, edificado-vos ou edificando-vos a vós mesmo, é eu que me edifico, buscando em Deus. O que é isso? Eu que construo, eu mesmo. A construção em mim, quem faz sou eu. Quando Paulo diz aos Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé. Então eu me apoio em cima dessa fé e eu vou edificar, construir minha vida, minha salvação. É isso aí, buscando em Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios também, né, que pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica sobre ele, porque não pode ser posto outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então essa fé apoiada em Jesus, na palavra do Senhor. Então, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então você tem que orar, buscar, pedir para o Senhor. E o Espírito Santo, ele vai te dar o conhecimento para você edificar, construir tua vida em Deus. É isso aí. Aí ele diz aqui, conservai a vós mesmo no amor de Deus. Para conservar nós mesmos no amor de Deus. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então é uma coisa que nós vamos edificar nós mesmos esperando, né? Edificar nós mesmos no amor a Deus, né? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele diz no versículo 22, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. É o que nós estamos fazendo aqui. Apiedai-vos, eu estou aqui com piedade, dizendo, tentando explicar, para você acreditar, você que está em dúvida, tirar as dúvidas, né? Buscar no Senhor, na palavra, qual é, eu quero a melhor tradução aqui para mim saber mesmo, eu quero entender esse negócio, Jesus me ajuda, orando e suplicando no Espírito, para que Deus te revele a palavra. Não colocando nenhuma dúvida. O que é isso? Não colocando você mesmo no meio disso aí, as tuas vontades, os teus desejos, as tuas concupiscências.
Porque o que atrapalha o homem é isso. Não, Senhor, eu quero salvação, mas eu também quero fazer a minha vontade na terra, né? Eu quero salvação, mas ele não vai me impedir de eu ter minhas brincadeirinhas, né? Então, você quer fazer, você quer gozar a tua vida terrena e quer ter vida eterna. Não vai dar certo isso aí, não. Tem que entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Aí ele diz aqui no versículo 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, as coisas que eles fazem de errado, aborrecendo, no sentido de você excluir isso aí, você não levar em conta isso aí, e ao mesmo tempo levar em conta, ensinar e largar essa veste manchada da carne, né? Aí ele diz no versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível, com alegria perante a sua glória. Ou seja, quem é esse? Jesus Cristo, né, que faz isso. Versículo 25, e o último. Ao único Deus, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos dos séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Então, antes de todos os séculos, Jesus já existia, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele é antes de todas as coisas. Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Que já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Mas é isso aí que Deus vem abençoar grandemente as nossas vidas. Que você fique aí com essa palavra, né? Genuína e verdadeira. Um conselho aí, se você está nessa fé, segure, irmão. Não vai, porque Deus mudou, estão querendo mudar a Bíblia aí. Pode mudar quem quiser, Deus não muda. Ele é ontem, hoje e eternamente a mesma coisa. Então não tem modernidade para Deus, não. Não, nós temos que buscar, agora que precisamos buscar. Quanto mais é dado, mais é cobrado, já foi falado. Quanto mais eu sei, mais eu preciso obedecer. É isso aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo. Ser conosco, ajuda, abençoa. Cuida, Pai, de cada um de nós, daqueles que nos assistiu. Meu Deus, que eles possam perseverar, meu Senhor, e não ir atrás daqueles que dissolvem, aqueles que destroem, aqueles, meu Deus, que murmuram, aqueles que recuam, como diz a tua palavra, Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé, aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus do céu, ajuda essas pessoas, meu Senhor, a perseverar, como está escrito no 39. Nós não somos daquele que recua para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Ajuda, abençoando a cada um, meu Senhor, dando saúde, dando prosperidade, entendimento e sabedoria para se salvarem. Deus do céu, ajuda em tudo e abençoe em tudo damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.